Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Explaindo Histórias Cinema Claquete e hoje eu estou aqui no Shopping Cidade São Paulo, porque hoje eu estou aqui numa exposição dedicada exclusivamente ao filme DreamWorks. Aqui vai mostrar todo o processo criativo, como foi feita a animação dos filmes, e também, né, pelo que eu vejo aqui, é uma grande homenagem a esses filmes que fizeram parte da minha infância e da sua infância, com certeza. Então, vamos pro vídeo. Então, gente, ali atrás está falando sobre Spirit, tá? Que é uma das mais icônicas animações da DreamWorks. E outra coisa interessante aqui, pessoal, é que tem as modelagens dos personagens para que os criadores possam ter uma noção de como era, né? De como deve ser os personagens. Aqui a gente tem umas artes conceituais dos personagens e alguns bustos aqui, algumas modelagens da Glória, do Alex, do Martin e do Nelman. E aqui a gente tem também Kung Fu Panda, que não é uma animação que eu sou muito fã, não assisti muito, mas aqui a gente tem o ponto Kung Fu Panda, o Sem Floresta também, que é uma animação que eu não cheguei a ver, mas muita gente gosta. Aqui também Formiguinha Z, e aqui a gente tem algumas artes conceituais de Kung Fu Panda, né? A gente tem um Po, a gente tem um Po, a gente tem aqui o Po, aqui também alguns desenhos, e aqui também alguns bonecos de modelagem de Kung Fu Panda. Aqui, para vocês verem melhor, né, a gente tem o Po, o Sete Furiosos, se eu não me engano. A gente tem é uma animação que muita gente gosta. Eu não cheguei a ver muito, porque eu não sou muito fã de Kung Fu Panda, mas até que as pessoas têm um carinho por esse filme. Vocês já assistiram? Comenta aqui embaixo. Aqui, pessoal, isso aqui é um programa de animação e a gente pode ter alguma noção de como que a DreamWorks anima, como são feitas as animações. Então, aqui a gente pode ver algumas expressões que o personagem pode fazer, de medo, de espanto, de alegria. E a gente pode selecionar o personagem. Por exemplo, o Po, né, de Kung Fu Panda, a gente vê algumas expressões dele. Aqui, ó, a gente pode ver algumas expressões do Po. Aqui a gente pode ver como que a gente pode ter uma noção, né, de como que é feita uma animação, né? Aqui o soluço, a Astrid. Então a gente pode ver como que a gente pode selecionar o personagem aqui e ver como que anima, como que é feito todo esse processo, pra gente ter uma noção de como que o DreamWorks faz. Aqui, ó, os modelos de bonecos de por abaixo e também de Fodas da Luz, e é stop motion, entendeu? É uma coisa interessante que a DreamWorks ela costumava fazer, ela fez algumas animações stop motion. E stop motion, inclusive, fazia muito sucesso na época. Inclusive, as animações stop motion são muito queridas por algumas pessoas, mas alguns estúdios pararam de fazer stop motion, mas até que é uma animação que eu gosto. Inclusive, Fodas da Linha vai ter continuação até lançar pela Netflix. Aqui a gente pode ver algumas artes conceituais do filme Trolls, que teve, inclusive, uma continuação, né, Trolls 2. Alguns anos atrás. A gente pode ver algumas artes conceituais, né? Aqui a Pop, que é a protagonista. Inclusive quem dubla, quem tá no elenco de dublagem é o Justin Timberlake, se eu não me engano. Eu cheguei a assistir esse filme no cinema, mas eu não me recordo muito dele, não. Mas eu lembro que foi até um filme divertido até. Aqui a gente vê algumas imagens aqui e algumas artes conceituais dos Trolls. Aqui, pessoal, a gente pode ver algumas imagens, algumas artes conceituais do filme A Origem dos Guardiões, que eu inclusive cheguei a assistir no cinema. Aqui a gente vê algumas outras imagens do filme,
na verdade, algumas artes aqui. O Jack Frost, o protagonista do filme. Aí a gente pode ver também outras imagens. Aqui a gente pode ver algumas imagens de Kung Fu Panda. Aqui, ó, do Tai Lung fugindo da prisão. Inclusive é uma das melhores, é uma das melhores cenas do filme quando o Tai Lung foge da prisão. Aqui o Po com o pai dele. Aqui a gente vê os Croods, que é outra animação que eu assisti no cinema também. E, enfim, aqui também algumas imagens de Gato de Botas. Aqui, pessoal, eu estou me aventurando no processo criativo da DreamWorks. Aqui, ó, algumas outras imagens do Kung Fu Panda. A minha mamãe ali, olha ali, ela ali, ó. Aqui, ó, algumas artes conceituais de Kung Fu Panda. Aqui, ó, algumas imagens conceituais. E aqui, ó, algumas imagens aqui do filme, ó. Muito legal. E aqui a gente aqui a gente vê alguns bonecos, algumas imagens de alguns personagens. Esses aqui são o terceiro, aqui é o pai do Po e aqui é a área de como treinar seu dragão. Que não é um filme que eu vi muito, mas as pessoas gostam. Inclusive teve série, teve muita coisa de trabalho no Dragão. Foi uma franquia que fez muito sucesso entre os fãs da DreamWorks. Aqui, ó, algumas modelagens, algumas imagens aqui dos dragões. Aqui o Banguela. Inclusive aqui a gente pode perceber aqui, ó, o Banguela numa versão mais realista aqui, ó. Vocês percebem aqui? É o Banguela, mas uma versão mais realista, sabe? Próxima de um dragão na vida real, se um dragão realmente existisse, né? E aqui a gente pode ver algumas lindas e belíssimas imagens de O Príncipe do Egito, que é um filme da DreamWorks que adapta a história de Moisés, os levantamentos do Antigo Testamento. Então a gente pode ver aqui, ó, algumas imagens do Palácio do Ramsés. Aqui a gente pode ver a cena do Moisés abrindo o mar. E, enfim, belíssimas imagens. Olha aqui essa. Belíssimo. DreamWorks, inclusive, é uma das melhores animações que a DreamWorks já fez, segundo alguns fãs. O que vocês assistiram? O que vocês acham dela? Aqui, pessoal, nós podemos ver belíssimas imagens de Madagascar, né? Belíssimas imagens, belíssimos desenhos, inclusive desenhos que essa animação fez muita parte da minha infância. Aqui, ó, o Cirto do terceiro filme. E aqui, pessoal, são livros de Nova York porque, né, Madagascar se passa em Nova York, né? Então, os criadores precisavam cada lugar para poder retratar no filme. Podemos também ver aqui algumas imagens de alguns desenhos do zoológico de Nova York, o zoológico Central Park, que é o cenário principal do primeiro filme de Madagascar, principalmente do primeiro filme, né? No início do filme a gente vai acompanhar a vida desses personagens, né? A gente tem, ó, aqui a Glória, o Martin, o Alex na pedra dele, o Nelman. Então, e também a maquete foi usada como referência na hora de fazer a animação, ó. Aqui, ó, a maquete do zoológico de Nova York e os seus principais personagens, os seus principais locais, né? A gente tem a gente tem aqui lá no fundo a Glória, na piscina dela, o Nelman, o Alex e o Martin. Eu vou mostrar aqui rapidamente, pessoal, a parte de trilha sonora. Aqui, ó, os livros são as partituras das músicas de cada animação. Aqui a gente tem, ó, a música de Medamente, Estou Treinando Seu Dragão, e um documentário passando onde está falando sobre a trilha sonora da filme. Olha só. E aqui, para quem quiser ouvir, tem um fone aqui, você pode selecionar toda a música e ouvir. Aqui, pessoal, a gente tá eu vou mostrar para vocês mais uma área de Madagascar, né? Eu já mostrei um pouco desse lugar aqui,
mas tá passando um documentário falando tudo que eles fizeram, os 3 filmes, né? E aqui a gente tem algumas informações, alguns livros, com informações sobre Lemonin, né? Porque eles precisavam, né, pesquisar bastante para fazer o filme, né? É importante isso na hora de fazer o processo de criação de um filme, né? O processo criativo. Aqui algumas concept arts, algumas artes conceituais, né? Aqui para eles terem noção de como vão fazer o filme. Vocês percebem aqui, pessoal, que o Martin e o Neumann, eles tinham um visual diferente do que a gente viu, né? Eu percebo que é bem menos cartunesco, sabe? É mais realista. Inclusive, uma coisa interessante é que nas artes conceituais de Spirit, o próprio Spirit, ele tinha um visual mais realista. Aqui, ó, pessoal, ó. Aqui, algumas artes do Rei Julian aqui, aqui, ó. Algumas imagens aqui de Nova York que eu já mostrei. Aqui um pouco sobre a trilha sonora, algumas imagens, enfim, eu já mostrei tudo isso para vocês. Mas aqui, ó, a gente pode ver algumas artes conceituais de Simba, que é outra animação da DreamWorks, que eu não assisti, mas talvez eu possa trazer aqui no canal. Aqui a gente tem algumas informações sobre o filme, e aqui a gente pode ver também algumas artes conceituais do filme O Espanto Tubarões. Aqui, pessoal, a gente pode ver algumas artes do filme do filme Príncipe do Egito. Aqui a gente pode ver também algumas imagens de Megamente aqui e algumas imagens de Megamente. Ali, ó, um ponto sobre algumas artes do filme Formiguinha V. E aqui algumas imagens de Espanto Tubarões, que foi o filme que eu falei agora há pouco. Aqui, ó, alguns desenhos, algumas imagens, ó. Bem legal, bem interessante. Eu tô aqui pensando na parte de desenho, onde eu posso fazer desenhos aqui. Minha mãe ali, meu pai ali. E aqui algumas imagens do filme Dado de Botas 2. Que eu não cheguei a ver, mas fez bastante sucesso de bilheteria na época que lançou. Aqui lançou ano passado, se eu não me engano. Alguém já assistiu? Então, pessoal, aqui é uma área para que a gente possa fazer a nossa própria animação. Eu não sei o que eu vou desenhar, obviamente, mas vamos ver aqui. Eu acho que eu vou desenhar uma benzinha aqui. Eu sou um bom artista, tá? Inclusive quando a DreamWorks vê esse desenho, ela pode me contratar. Olha que obra de arte. Olha. Então, pessoal, antes mesmo da gente entrar na exposição, a gente viu um boneco em tamanho real do Banguelo, que tinha uma pegada bem realista, que diferenciava bastante da animação. Depois a gente entrou na exposição e eu pude ver o grande acervo dessa exposição. A exposição, ela tem desde objetos até modelos, personagens e artes conceituais. Para mim fez muita diferença, porque eu cresci muito em DreamWorks, e isso para mim faz parte da história das animações. A DreamWorks faz parte de toda essa indústria, de toda essa história do mercado de animações, e eu gosto muito disso, porque mesmo sendo uma pequena parte, isso todo mundo deve ter assistido DreamWorks na vida, né? Todo mundo deve ter assistido DreamWorks. Eu, particularmente, cresci muito no DreamWorks, além de Disney, eu cresci muito no DreamWorks. Para quem gosta de animação e para quem cresceu com animação, vale a pena vir para essa exposição. Ou para quem é animador, para quem é fã da DreamWorks ou para quem gosta de animações em geral, vale muito a pena, porque além de ser uma experiência muito nostálgica, foi uma experiência muito nostálgica para mim, eu me senti muito bem aqui dentro. Vale muito a pena vir e prestigiar essa exposição. Essa exposição é muito, muito, muito boa. O acervo, né? Os objetos que estão aqui nessa exposição são originais da DreamWorks, então
assim, o acervo dessa exposição é espetacular. Para quem gostou desse vídeo, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por terem acompanhado essa minha aventura. Se você gosta de DreamWorks, comenta aqui qual a sua animação preferida, que eu prometo responder. Dê seu like, se inscreve aqui no canal, eu gosto muito quando vocês comentam, ou deem like, compartilham, porque isso é muito importante, porque para que mais pessoas possam acompanhar o meu conteúdo. E se você tem alguma sugestão de filme que eu posso trazer aqui pro canal, ou de animação, até da DreamWorks ou da Disney, comenta aqui que eu prometo responder. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e fui!